E agora é o seguinte, a gente abre aqui o nosso programa destacando um tema muito importante, muito interessante, que sempre vocês em casa gostam, né, de aprender um pouco mais e tirar sempre dúvidas no nosso quadro Saúde. Hoje, em especial, vamos falar sobre um problema aí que atinge muitos brasileiros, que é a apneia do sono, né? Quais são as principais causas e os novos tratamentos que a medicina responde hoje pra gente? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui o Dr. José Flávio Torezan, cirurgião bucomaxilofacial. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e você, Renata? Muito obrigado, viu? Tudo jóia, doutor. Como é que a gente faz para identificar que a pessoa está sofrendo uma apneia do sono? Geralmente começa com a pessoa relatando ronco. Ou ela relata, ou os colegas, ou a esposa, o marido relatam ronco. Uhum. E ninguém quer muito aceitar no geral, Pois né? é. Não, eu não ronco, isso e aquilo, né? Mas geralmente é assim. Pois é, o ronco em si, por si só não é um problema. O ronco é um problema psicossocial, né? De interação. O paciente reclama quando ele vai viajar, vai andar de avião, de ônibus, seja lá o que for, incomoda as pessoas. Tá. Ok. O grande problema é quando o cônjuge ou alguém da família relata que o ronco dele é esquisito. É um ronco com uma parada de respiração. Isso é grave. Isso é o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Só que ela não é diagnosticada assim, por si só, olhar o paciente deitado com aquele ronco bastante estranho, mas ela é diagnosticada, e posso falar que tem uma apneia obstrutiva se ela fizer um exame, que é chamado de polissonografia, onde a pessoa tem que dormir num centro de medicina do sono. E ali realmente há a identificação ou não de que a pessoa sofre com a apneia do sono, né? Então tem que ter ali, na verdade, o diagnóstico adequado, né? Então não basta alguém dali comentar de repente, parece que tem um ronco e aí dá uma pausa, né? Tem que ter a certeza, né? Que às vezes a gente confunde e a gente não tem essa percepção 100%, né? Por mais feio que seja o roncar da pessoa, mais angustiante, porque há paradas grandes, eu não posso dizer que ela tem apneia até ela fazer esse exame que comprove, né? E me fala uma coisa, quais são as principais causas, doutor? O que causa a apneia do sono? Olha, existe um fator anatômico, pessoas que têm a faringe estreita, né? E o maxilar para trás. O osso maxilar é para trás, que a gente chama de micrognatismo. Então, este paciente pode ser, tem uma, como posso dizer? Uma probabilidade maior de ele ter apneia. Outra questão muito importante hoje em dia é a obesidade ou sobrepeso. Todo paciente que aumenta de peso é comum roncar. Como eu disse para você, roncar não é problema, o problema é a apneia. Então, quando o paciente engorda por fora, ele engorda no abdômen, na perna, no pescoço, ele também engorda por dentro. Então, a gordura na região em volta da língua, a gordura na região da faringe. Então, essa gordura faz com que estreite essa passagem de ar. Perfeito, doutor. Aqui a gente trouxe, né, para exemplificar um pouco mais para vocês. Começamos aqui pela imagem do crânio, né? Eu acho que primeiro essa aqui, Renata. Tá, por essa daqui da nossa ponta? Isso, da nossa ponta. Perfeito. Nessa daqui, o que a gente pode identificar? Olha, imagina assim, é um corte simulando, né, que a cabeça está em pé, mas você nota que atrás da língua, né, abaixo do nariz, atrás da língua, existe um espaço, esse é o espaço da faringe. Em pacientes obesos, essa faringe fica estreita. Sim. E em pacientes que têm a mandíbula ou osso maxilar pequeno ou curto, ela também fica estreita. E aí há a causa da apneia, principalmente. Exatamente. A gente pode notar aqui, né? Essa região da faringe, ela fica estreitada e a língua, quando esse paciente está deitado, ela cai. Tanto a língua quanto o céu da boca lá atrás, que a gente chama de úvula, né? Então, isso acontece quando o paciente está dormindo. Perfeito. Aqui a gente pode também exemplificar essa segunda imagem, doutor. O que a gente pode detalhar nesse caso? O que a gente nota, não sei se dá para pegar bem,
é que assim, a língua ela é constituída por vários músculos. Mais de 15 músculos tem envolvidos na língua. Certo. E a língua, ela está ligada Aqui, com ó, a mandíbula. Ela É. está ligada com o osso maxilar inferior. Então, existem alguns tratamentos, Renata, que a gente coloca o osso maxilar para frente. Pode ser com aparelho, né? Nós temos uma dentista que faz aparelho. Não é um aparelho ortodôntico, é um aparelho que joga a mandíbula para frente e, consequentemente, leva a língua para frente. Ou eu posso fazer a cirurgia, que leva o esqueleto maxilar para frente. A gente vai ver numa imagem que eu trouxe como que funciona isso. Ah, certo, que seria, na verdade, essa primeira imagem, não, é uma Não, outra. é uma outra Tá. imagem. E na verdade essa imagem identifica então toda essa questão Isso. do como faz a cirurgia e trabalha aqui no Exatamente. caso. Porque o que a gente nota aqui é que as estruturas ósseas, tanto o maxilar de cima, o superior, quanto o inferior, os dois, eles estão ligados a vários músculos. E quando você coloca eles para frente, os músculos vêm para frente também e desobstrui aquela região da faringe. Perfeito. Então, é Então, muito enquanto efetivo. o nosso diretor de TV, Alain, ele busca a imagem lá pra gente, para nós detalharmos como que funciona essa cirurgia, eu gostaria então que você mencionasse pra gente hoje, né, nesses tratamentos mais avançados. Então, a questão seria ou o aparelho, que não é ortodôntico, Não. ou então, no caso, a cirurgia mesmo. Qual seria a melhor solução? Depende do avanço, né, da apneia? Como é que é Você isso? fez uma pergunta super interessante. Qual é o tratamento? Então, assim, eu parto de um tratamento comportamental. Se eu estou obeso, eu vou procurar emagrecer, manter o meu índice de massa abaixo dos 28, 26, 27, ok. Eu tenho outros tratamentos comportamentais, como fazer exercício, praticar atividade física, pilates, para melhorar a postura crânio-cervical, né? A relação da cabeça com o pescoço. Tá. Existe o tratamento com o CPAP, que é uma máscara de ar que o paciente dorme com um compressor de ar do lado do na mesa de cabeceira. Então, essa mesa de cabeceira tem um compressor que joga ar sob pressão. Então, esse é o tratamento que a gente chama de padrão ouro. Então, a gente tem lá na equipe um pneumologista que cuida disso, né? Então, a medicina do sono, ela é distribuída, né? Então, eu tenho o dentista. Aqui a gente nota o que eu estou falando. Ali, o paciente, ele estava em pé. Aqui, quando você deita, olha a posição da língua como faz, Renata. Ela cai naquele espaço da faringe e comprime. Ah, tá, entendi. Né? E aí, por isso, há Isso. essa obstrução, né? Como que eu vou tratar vai depender de cada paciente. Tem paciente que fala, eu não quero ouvir falar de cirurgia. Vamos para um outro tratamento. Tá. Ou paciente, eu não quero ouvir falar no CPAP, que é a máscara de compressão. E aí já prefere partir para a Aí ele vai, cirurgia. o que tem que ficar bem claro é que o paciente, uma vez diagnosticado com apneia obstrutiva, ele tem que tratar. Não interessa qual é a modalidade, ele não pode ficar sem tratamento. Os estudos mostram que hoje a apneia está muito relacionada a AVC, que é o acidente vascular cerebral, a infartos, né, o derrame, que é o AVC, e também com a alta incidência de câncer. Então, estudos feitos em revistas publicadas em revistas muito sérias, a partir de 2015, mostram uma relação muito forte com o câncer. Perfeito. Bom, vou pedir para o diretor, o Alain, colocar para a gente Isso. aquela imagem, Alain, onde mostrava de fato Olha, as duas. Essa daqui que seria, no caso, mais a Isso. cirurgia. Olha, se a gente olhar ali, a gente tem uma via aérea bastante estreita, Renata. Lá, então eu tenho a língua, eu tenho o céu da boca e o paciente está em pé, ok? A via aérea está estreita. Quando ele deita, a língua e o céu da boca caem. E ele relaxa, também cai para trás, né? Então, há um fechamento. O paciente pode parar de 10 segundos até 1 minuto de respirar. Então, é muito feio, angustiante para quem está de fora vendo ele roncar, né? Tá. E aqui a gente nota que como toda a musculatura está ligada no maxilar superior e na mandíbula, que é o maxilar inferior, quando você traz esses ossos para frente, você abre essa passagem.
e aí o paciente passa a respirar. Esse é um tratamento cirúrgico altamente eficaz. Porém, não são todos os pacientes que querem e não são todos os pacientes que têm indicação naquele momento. Às vezes ele é obeso, ele talvez precisa perder peso, porque a cirurgia tem riscos. Com certeza. Bom, doutor, muito obrigada, então, por trazer todo esse cenário, né, quanto aos tratamentos, aos avanços da medicina em relação à apneia do sono. Gostaria que você deixasse o seu contato para quem quiser tirar, então, mais dúvidas, né, sobre o seu trabalho. A gente tem um site, Renata, que o nome é o nome da cirurgia que a gente faz para apneia, que chama cirurgia ortognática. Então, o site é www.ortognaticatoresan.com.br. Ortognática com G mudo. Tá bom, muito obrigada, bom ano para você. Tá Eu bom? é que agradeço, muito obrigado.